Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Sou Renato Tomioka, ginecologista especialista em medicina reprodutiva. E este podcast é produzido pela Arte Academy com o apoio da clínica Vida Bem-vinda. E tem o foco de trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito na força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa a atingir o sonho de ter um filho através de conteúdos de alta qualidade reunidos por quem trabalha com infertilidade. Para mais detalhes, entre no site arte-academy.com.br/podcast. E agora, segue o nosso episódio de hoje. E a minha convidada dessa semana é a doutora Nelly Kobayashi. A Nelly é formada na Faculdade de Medicina da USP, a gente é da mesma turma. Ela fez residência também em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital das Clínicas da USP, tem título de ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo e depois ela foi especializar em sexologia pela Universidade de Pisa, na Itália, e fez também curso de sexologia, sexualidade humana aqui na USP com a professora Carmita Abdo. Hoje ela atua no setor de sexualidade no ambulatório de ginecologia do Hospital das Clínicas e também é médica da clínica Vida Bem-vinda. E foi um bate-papo muito interessante sobre sexualidade humana e fertilidade. A Nelly falou sobre todas as etapas do desejo sexual, da resposta sexual, tanto no homem quanto na mulher, a diferença entre erotismo, sexualidade, um pouco da sexualidade na história humana, como que isso afeta os casais que estão tentando engravidar, como é que o diagnóstico de infertilidade pode afetar também a sexualidade e levar a distúrbios, e dicas de como lidar com isso no dia a dia. Ela falou um pouquinho sobre os tratamentos, o uso de testosterona, o uso de DHA, e a gente comentou sobre algumas diferenças entre casais heterossexuais e homossexuais, e até se a sexualidade é algo obrigatório para todo mundo. Espero que vocês gostem dessa minha conversa com a doutora Nelly Kobayashi. Nelly, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Então, nós hoje vamos falar sobre sexualidade, como que isso afeta a fertilidade. Afinal, é um tema extremamente natural, né? Mas que a gente talvez fale muito menos do que deveria. Então, eu queria começar pelo básico. O que é sexualidade e qual a diferença disso para erotismo? Assim, sexualidade, se você for ver pelo dicionário, assim, é tudo que é sexual. Eu vejo muito assim a sexualidade muito antes do que o sexo, o ato sexual em si. Eu vejo muito como a nossa forma de interagir com o mundo, né, e com as pessoas. Então, eu digo muito assim que quando você entra num elevador e você tem uma pessoa ali já, você olha no olho da pessoa, dá um sorriso e fala um bom dia com energia, você está exercendo a sua sexualidade. Por outro lado, você pode também simplesmente baixar a cabeça, assim, falar um oi, nem olhar direito e resolver ficar calado. Então, quando uma pessoa quer trabalhar, né, a sua sexualidade e desenvolver, começa muito antes do que as técnicas e tudo em relação à parte sexual. Erotismo tem mais a ver com excitação, né? O prazer sexual em si seria um estado de excitação sexual. Mas, na prática, tudo isso se mistura, né? A Escola Paulista, né, a Unifesp, eles usam muito essa palavra erotismo, erotização, quando vão tratar disfunção sexual na mulher, que é pensar mais em sexo ativamente. Outras escolas não costumam usar tanto esse termo. E Nelly, a gente tem, talvez na nossa formação como ginecologista, a gente tem poucas aulas, se é que a gente tem, né, sobre sexualidade. Eu acho que é um tema que muitas vezes é abordado por psicólogas, né, e pelo que eu vejo em geral mulheres, né, que por algum motivo vão ali procurar mais respostas para as dúvidas do dia a dia, até das amigas e das pacientes que elas lidam. E eu queria ouvir um pouco, porque eu sei um pouco da sua trajetória, né, como é que você, depois da residência de ginecologia e obstetrícia, foi estudar isso, inclusive lá fora.
E o que mudou assim na sua visão nesses últimos, talvez, 10 anos em relação à sexualidade? Se você acha que é um tema que realmente a gente ainda fala pouco, o quanto que a mídia social ajuda ou até atrapalha, né, nesse contexto. E o que você sugere assim para as pessoas que estão nos ouvindo e até os profissionais que lidam com a ginecologia, o que você recomenda para a gente em termos de leitura? Quem é vamos dizer assim, o expoente na parte da sexualidade? Muito difícil, porque eu ainda tô lendo tanta coisa e tem tanta coisa na lista, e cada vez eu sinto lacunas, assim, na minha formação, que nem agora eu tô tô fazendo formação em terapia cognitivo-comportamental. Não porque eu quero trabalhar como psicóloga, porque eu tô muito feliz na ginecologia e obstetrícia, mas eu sinto um pouco falta dessa parte quando tem alguma queixa. Então, assim, cada vez você vai tendo que investir mais nisso. Ao longo dos 10 anos, minha visão mudou muito, assim. Eu acho que quando a gente faz eu fiz a formação também na USP, né, de sexualidade humana e seus transtornos, da Carmita, na USP. Tem todos os tipos de profissionais, psicólogos, tem fisioterapeuta, médicos, tem psiquiatra, gineco, urologista. Ali, eu ficava meio incomodada quando você entrava em contato com as pessoas, né, da área psicológica, de ser muito assim, você ficar pensando muito em causas e conversando sem resolver muita coisa, né? A gente que é médico, a gente tem esse negócio de querer resolver e rápido, né? De ser resolutivo, ter resultado. Então, e eu via muito isso no início, assim, quando eu comecei a atender paciente com disfunção sexual, que eu sabia meio que o que melhorava, só que eu tinha muito pouca aderência ao tratamento. E até comecei a me questionar, né, assim, putz, será que eu não tô fazendo direito, não tô passando a mensagem correta? Ao longo desses anos eu fui amadurecendo isso, e aí hoje eu vejo que realmente, assim, se você não trabalha tanto essa parte, o começo mesmo, né, da onde vem a pessoa, os pensamentos, essa parte meio cognitiva mesmo, ela não consegue ir para frente. Então, acho que isso foi o que mais mudou, assim, na minha cabeça. Da minha parte, eu também não ter essa ansiedade de melhorar rápido, sabe? E é interessante porque, assim, a gente que lida com a infertilidade, né, Nelly, a gente vê que talvez é um caminho que, no começo, a gente aprende muito sobre a reprodução assistida, as técnicas, como otimizar a resposta ovariana, como melhorar o número de óvulos, como melhorar o laboratório, o número de embriões, fazer uma transferência perfeita, e acaba desconectando, né? Existe uma desconexão quase que obrigatória entre a sexualidade e a fertilidade nesse contexto artificial, né? Então, e assim, olhando evolutivamente, essa capacidade reprodutiva, ela está muito ligada à autoimagem, ao autorrespeito e à sexualidade, né? E quando a gente lida ali com o casal, que é o nosso dia a dia, o casal vem já muitas vezes tentando há meses ou anos, já fragilizado, muitas vezes não tendo relação, não conseguindo mais ter relação no período fértil, com aquela frequência toda, e aí eu fico pensando, poxa, será que então claro, existem causas de infertilidade que são relacionadas à disfunção sexual? Na prática, a gente acha que diagnostica muito menos do que normalmente, né, deve acontecer, ou melhor dizendo, são poucos os casais que chegam no consultório do especialista em reprodução humana e falam, olha, a gente não consegue mais ter relação, né? Existe uma impotência, ou existe um desejo hipoativo, eu não consigo, a gente não tem mais relação. É muito raro, né? Muito, muito raro. Mas eu fico pensando, poxa, aí quando você vai para a literatura, existe quase que o efeito dos dois lados. São duas vias. Uma a infertilidade está associada a disfunções sexuais, e disfunções sexuais estão associadas à infertilidade.
É uma prevalência muito maior do que eu particularmente imaginava. Eu cheguei a ver estatísticas de casais que são inférteis levando a disfunção sexual em 60%, às vezes 70% dos casais. E, na maioria das vezes, mais intenso na mulher e principalmente na infertilidade secundária. Ou seja, os casais que já conseguiram engravidar de alguma forma e que talvez seja até um marcador aí de tempo de relacionamento. E aqui que vai a minha pergunta, né? Que é uma dúvida que eu tenho mesmo assim no dia a dia. O quanto que a duração de relacionamento, né, ele impacta na sexualidade do homem e da mulher? Com certeza, o tempo de relacionamento impacta muito mais a mulher do que o homem. Então, assim, teve uma pesquisa que fizeram comparando o tempo de relacionamento e desejo sexual ao longo dos anos. Então, 2 anos de relacionamento, aí a queixa de diminuição de desejo sexual é 10, 15%. Em 10 anos, chega a cair 80%, ou seja, 20% das mulheres mantêm o desejo sexual. Agora, os homens, ao longo do tempo de relacionamento, em geral, esse desejo se mantém. Cerca de 90 e poucos por cento dos homens não tem queixa de diminuição, né, do desejo. Mas o que a gente vê nos casais que estão passando por tratamento, que tem diagnóstico de infertilidade, não só os casais não se queixam, como os médicos também não perguntam, assim. A infertilidade, acho que para os casais, é muitas vezes visto até, o sofrimento é tanto quanto uma morte de um ente querido, né, um diagnóstico de câncer, uma doença grave. Então, a maioria das pessoas tendem a achar assim, nossa, por que eu vou me preocupar com o meu desejo sexual, minha performance sexual, se eu estou passando por essa situação tão grave? E mesmo os médicos também têm essa ideia assim, eu não vou entrar nesse assunto porque, assim, os casais também não têm que se preocupar com isso agora, ou mas não vão querer se preocupar com isso agora. É um estresse tão grande, né? Ter tentativas frustradas, que não vale a pena agora, se você sugerir, as pessoas não vão querer. Então, tanto os pacientes, os casais, quando são perguntados, a maioria acha que depois que eles engravidarem, tudo vai voltar ao normal. E a verdade é que a maioria das vezes não volta. Ou até piora, né? Sim. Como você estava falando, diagnóstico de infertilidade, a causa de infertilidade ser disfunção sexual, em média eles falam em 5%, né? Mas tem não sei se você tem essa mesma estatística que eu, mas aquela porcentagem dos casos inexplicados, que é uns 10%, mais ou menos disso, se estima que 50%, 60% desses casos inexplicados são por alguma disfunção sexual não diagnosticada, né? Aí, assim, em relação à mulher, as principais causas de disfunção sexual que causam infertilidade, aí tem aversão sexual, desejo hipoativo, mais ou menos 40%, aí tem o vaginismo, quando a mulher tem tanta dor e medo de dor que ela não consegue ser penetrada. E já no homem, aí poderia ser, né, a disfunção erétil, que nos homens, em geral, a relação entre infertilidade e disfunção erétil, mais ou menos 28%, e comparando com a população geral é 11%, mais ou menos. Então, tem uma porcentagem maior, né, de disfunção sexual, de disfunção erétil. E também pode ser ejaculação precoce, né, principalmente a ejaculação precoce primária, que foi ao longo da vida toda, que a maioria das vezes o homem chega a ejacular em segundos, e aí ele não consegue ejacular dentro da vagina, também acontece. Tem um estudo legal que perguntaram para os pacientes, né, se, apesar do diagnóstico e tratamento, né, da infertilidade, se eles achavam que a disfunção sexual era causa da infertilidade, independente do diagnóstico físico, assim, né? E aí, assim, as mulheres referiam 18%, mais ou menos, das mulheres achavam que
que a disfunção sexual teria alguma causa, e 27% dos homens, que tem muito a ver também com impotência, né? Masculinidade ou feminilidade. Se você é infértil, você fica com aquele estigma que sua parte sexual não funciona bem. E então tem muito disso. A gente também tem que ficar atento para esses casais, mais ou menos depressão. A mulher tem maior chance de desenvolver depressão do que o homem, né? É mais ou menos 2 vezes mais. E mais ou menos 57% das mulheres, né, tem chance de desenvolver depressão durante o diagnóstico, o tratamento de infertilidade, homens 32%, e ansiedade, mulheres 76% e homens 61%. Então, assim, é muito grande a chance de você ter esse diagnóstico. E quando você vai falar em disfunção sexual como consequência da infertilidade, que você falou, né, que você via com muita frequência disfunção sexual secundária. Os estudos são muito controversos, na verdade. Alguns mostram que piora, que tem mais chance do que na população sexual, da população geral, de desenvolver disfunção sexual, e outros falam que não tem essa diferença, porque se você for ver em mulher, a taxa de baixo desejo, por exemplo, já é alta, 40%, né? Será que esses casais que estão juntos há muito tempo, mesmo sem infertilidade, já não iam ter diminuição de desejo? Então, talvez em relação ao desejo isso não mude tanto, né? A frequência. Mas a gente vê que os casais estão muito sujeitos a ter um estresse excessivo e isso afetar. Mas o que eu queria dizer também é que quando você não direciona para um tratamento, algumas situações que seriam temporárias, elas podem ficar mesmo permanentes, né? Eu também vi um estudo, foi feito na Dinamarca. Eles seguiram por 15 anos, mais ou menos, os pacientes. 47 mil mulheres na Dinamarca. E a taxa de divórcio nos casais inférteis foi 3 vezes maior com a falha do tratamento. E o que eles viram, que esses casais que se separaram, a maioria deles não se relacionou de novo, continuou sozinho, né? Ou se relacionaram, mas não tiveram filhos no novo relacionamento. E aí, se você for ver, assim, quando o casal infértil já está estressado, já a vida sexual, ele já tem alguma disfunção sexual e esse casal engravida, quando você entra numa gestação com um desejo sexual diminuído, a tendência depois do parto, né, em qualquer mulher é sempre diminuir, mas o retorno para sua função sexual normal pode ser irreversível mesmo ou demorar muito mais tempo para retornar. Né? E aí, se você for ver também essa estatística de divórcio pós-parto, 5% dos casais se divorciam em até 2 anos depois do nascimento do filho. Então, é uma coisa preocupante, né? Eu acho que muito. Eu acho que só voltar um pouquinho, assim, o efeito hormonal e até evolutivo na pós-parto é muito a ascensão da prolactina. E claro que a fêmea, no caso a mulher, né, como a maioria dos mamíferos, tem ali a função de amamentar, de cuidar, de criar, né, de fazer aquele bebê crescer, e a prioridade é essa, né? Então, o útero vai voltando ao normal, ela vai amamentando, o desejo, ele praticamente fica zerado, né? Isso é muito comum. Se você perguntar para qualquer puérpera, pelo menos no primeiro mês e meio ali, nos 2, o desejo é praticamente zero. Eu queria voltar um pouco, né, ali nas causas de disfunção sexual, porque você passou, né, você falou várias, mas eu queria aqui, né, sedimentar isso. Quais são as causas, então, né, tanto no homem quanto na mulher? Como é que é esse pensamento diagnóstico que você faz na clínica, no consultório? Acho que antes de falar disso, então, do diagnóstico, a gente podia falar um pouquinho das fases, né, do ciclo de resposta sexual. Isso. Uhum. Fica um pouquinho mais didático. Se você for falar historicamente, eu não quero ficar chata, né, de falar de modelos, mas eu vou falar bem resumidamente. Uhum. Um dos primeiros a descrever ciclo de resposta sexual foi Master e Johnson, né, em 1966.
Que é o Casal Famoso. O Casal Famoso, tem série, né, sobre eles, acho que é na HBO. Eu nunca assisti, mas eu li o livro deles, que é muito interessante, por sinal. O interessante é que o Masters era um casal que no início não era casal, acabou virando casal. Ele era se eu falar, um esterileuta, né? Ele trabalhava com reprodução assistida, infertilidade. Ele era um ginecologista. E aí ele percebeu que muitas das mulheres desenvolviam alguma disfunção sexual, principalmente o vaginismo. Então, a mulher ficava muito fazendo os procedimentos, né, para engravidar, e aí isso causava um certo trauma, e aí depois a mulher não conseguia ter penetração, ser examinada pelo ginecologista, sem algum tipo de sofrimento. E aí eles foram estudando, foi até meio polêmico isso, porque eles estudaram muitas garotas de programa para identificar essas fases da resposta sexual, e também voluntárias, alunas, e eles estudavam os casais em laboratório, então ficavam até comentando que seria algo de perversão e tal. Eles dividiram, né, o ciclo de resposta sexual em excitação, aí você fica excitado, atinge um platô, tem o orgasmo e a resolução. O mais criticado do modelo deles é que ignora a parte do desejo sexual e também ignora emoção, prazer, satisfação sexual, por exemplo, o contexto do relacionamento, se vai bem ou não. Depois veio, alguns anos depois, a Kaplan e identificou que uma das fases, né, que deveria ser introduzida seria desejo, e diferenciar o desejo da excitação. Então, primeiro você teria desejo, depois excitação e orgasmo. Em 2001 veio a Basson, que, na verdade, hoje em dia a gente considera melhor para explicar a parte sexual feminina, o desejo sexual feminino, porque ela fala que não é só você ter o desejo e ficar excitado, que aí vai desencadear as demais fases, né? A mulher, em geral, principalmente em relacionamentos longos, ela vai levar muito em consideração a intimidade que ela tem com o parceiro, e aí esse estímulo sexual pode ser tanto físico, né, quanto psicológico. Então, às vezes, ela não está com desejo, se ela é estimulada pelo parceiro adequadamente, então, seja com toque, seja como um agrado, ela pode, depois disso, perceber um desejo. Primeiro ficar excitada e depois ter desejo. Esse ciclo, né, de experiências positivas, essas experiências positivas com o sexo, deixariam a mulher num ciclo, né, que coisas boas fazem você ter mais desejo e assim por diante. Então, Nelly, só para voltar um pouquinho, assim, a gente vai tentar colocar isso depois na nossa página do podcast, porque eu acho que é legal de ter essa visão mesmo, assim, do ciclo, né? Parece que para a mulher, o que a Basson sugeriu é um modelo não linear, né? Então, a mulher, ela pode transitar entre várias etapas ali, diferente do homem, que normalmente ele entra nessa cascata e ele sai lá no final com um orgasmo, e depois de um tempo ele pode voltar de novo, é isso mesmo? Sim, quero citar um estudo que foi feito com os pacientes. Eles pegaram os modelos, depois desse ainda, porque a gente ouve mais falar desses na faculdade, ainda em 2008, né? Tem o Incentive Motivation Model, que foi escrito por Lam, né, 2008 mais ou menos. Eles já defendem que o desejo é consequência da excitação, sempre. Só que muitos desses estímulos sexuais a gente não tem consciência. Então, não é um desejo responsivo. Na verdade, tudo é responsivo a algum estímulo. Só que alguns estímulos a gente percebe e outros não. Então, mudou já um pouquinho aí. O estudo que eu queria falar também, eles pegaram todos esses modelinhos e foram mostrando para os pacientes e perguntando qual você acha que explica melhor, né, o seu ciclo de resposta sexual. E quem não tinha nenhuma disfunção achava que os modelos, tanto homem quanto mulher, achava que os modelos lineares explicavam melhor. E quem tinha alguma disfunção sexual, aí tendia a achar que o modelo circular seria mais adequado.
Então, na verdade, assim, talvez quem não tenha nenhum problema, ele funciona de modo linear mesmo. É mais simples, né? Então, assim, a gente entendeu que as fases dessa resposta sexual, isso eu acho que é fundamental. E aí, quando você pensa, então, lá nos diagnósticos das causas, né? Então, qual que é a diferença de uma questão de sexualidade e uma disfunção? Qual que é a diferença entre, isso é quase que normal, isso quase todo casal passa, ou não, peraí, isso aqui é uma disfunção, melhor tratar. Quando a gente vai falar de diagnóstico, daí a gente tem que ir, né, para os DSMs, para os CIDs. Na prática clínica, eu não costumo tanto ir para essa coisa mais objetiva, assim, porque depende muito do quanto isso está afetando a vida do casal, principalmente. Então, alguns critérios você vai utilizar, lógico, né? Se o seu estresse com a relação sexual é tão importante que você evita a relação sexual, você evita contato íntimo. Se você tem ou não fantasias em relação ao sexo, você não tem nenhum tipo de excitação, prazer. Pelo DSM, né, que é o Manual de Diagnósticos em Saúde Mental, eles dão um critério de 6 meses de queixa. Eu acho que talvez seja importante ter um tempo mesmo para você diagnosticar, para você não sair tratando qualquer pessoa, porque coisas podem ser temporárias, mas em se tratando dos pacientes com infertilidade, em geral essa queixa já começou lá atrás, né? E muitas vezes eles já tinham algum certo grau de queixa sexual antes mesmo de começar a tentar engravidar, né? Num longo tempo de relacionamento. Alguns casais que já têm uma certa queixa de diminuição de frequência, de desejo sexual, quando decidem engravidar, às vezes aumenta um pouquinho a frequência, o desejo. Quando começa a ficar frustrado, é que isso começa a se evidenciar, né? Anneli, e tem gente que deve estar nos ouvindo e perguntando assim, tá bom, eu entendi isso tudo, mas o que é frequência ideal? Será que existe um padrão? Ou será que isso muda de acordo com o tipo de sociedade que você vive, o país que você vive, a cultura? Qual que é a sua opinião hoje? Aqui no Brasil, o que seria uma frequência, vamos dizer assim, adequada de relação sexual e que fugindo disso seria uma alteração patológica? A Carmita fez um estudo interessante, né, pesquisando o comportamento sexual do brasileiro. E quando perguntadas as mulheres, referem um desejo de frequência sexual ideal como 2 vezes por semana. E os homens 3 vezes por semana. Mas isso é muito particular, né? Tem que ver, assim, se você está se sentindo insatisfeito ou não, independente da média da população. Porque a gente, hoje em dia, também tem muita estresse comprovar uma performance, né? Então, se aquele casal tá bem com 1 vez por semana, tá ótimo. Contanto que essa vez que eles fizerem não tenha dor, não tenha sofrimento, os dois saiam felizes e satisfeitos, porque essa relação boa vai criar experiências que vão se sedimentar no cérebro e fazer com que você queira isso de novo. E quando que é o inverso, então, Nelly? Quando que é o excesso? Existe o excesso? Tem. Isso até mudou, né, nos últimos critérios de hipersexualidade. É muito raro você ver, né, e ter um diagnóstico de hipersexualidade, um desejo, uma vontade excessiva de ter relação sexual. Mas isso você vai diagnosticar se isso estiver te atrapalhando suas atividades diárias, não tem um tempo certo. Um número certo de vezes, mas isso tem que estar atrapalhando o seu... Não sei se é essa pergunta ou você quis dizer em relação aos médicos quando falarem coito programado, a partir de quantas vezes isso vai estressar o casal, foi isso ou não? Não, a minha dúvida é em relação, por exemplo, é mais comum talvez em homens, não sei, eu não entendo. Não estudo isso, mas eu imagino que seja mais comum em homens. Existem casos, talvez o termo ninfomaníaca é uma coisa destinada à mulher,
Isso é um termo médico ou é um termo que não se usa? Hoje em dia a gente fala em hipersexualidade mesmo. Hipersexualidade. Agora, então é um termo em desuso, que nós não devemos usar. Então, hipersexualidade ela é mais comum em homem ou mulher, é uma dúvida que eu tenho. E eu vejo que isso pode afetar, claro, que o casal que tem, vamos dizer assim, é casado, né, gerando problemas extraconjugais, né? Então, talvez seja uma hipersexualidade que leva a um desfecho, vamos dizer, quase que social, negativo para aquele casal, que pode gerar um divórcio. Essa foi mais a minha pergunta. Não em relação, eu acho que em relação à fertilidade é difícil relações excessivas gerarem um problema de fertilidade. Na verdade, assim, essa coisa, né, do coito programado também, de você orientar os pacientes a terem mais relações sexuais com o objetivo de gravidez, o que pode acontecer, o estresse, é começar a ficar mecânico mesmo, né? Você ter relação sexual para engravidar. Você perde aquela função anterior que a gente tem, que é de diversão, prazer. O sexo passa a ter uma função só reprodutiva, então fica muito mecânico. Mas em relação a isso, a gente fala bastante hoje em discrepância, né, de desejo sexual do casal. Em geral, o homem maior do que na mulher. A gente tem visto alguns casos hoje diferentes, onde a mulher tem mais desejo que o homem, mas a maioria dos casais o homem ainda tem mais desejo que a mulher. Acho que muito ligado à testosterona, que é um dos hormônios envolvidos, né, no desejo sexual. Isso quando uma das pessoas dentro do casal tem muito mais desejo que a outra, isso tem que ser negociado mesmo, porque ou a outra pessoa tem que tentar aumentar o seu desejo, ou, eventualmente, discutir a abertura de um relacionamento, né? Então, até eu tive aula na Europa sobre isso. Essa decisão de abrir o relacionamento até é muito difícil para um casal, mas é uma coisa a se pensar, porque não tem como você fazer diminuir o desejo do outro, a não ser que essa pessoa queira que o seu desejo diminua, né? Então, é bem complicado. Eu acho que, assim, pensando um pouco na fertilidade, né, as relações sexuais elas acabam perdendo um pouco da espontaneidade e o valor erótico ali, né, que é, vamos dizer, o primário, o basal, e o objetivo principal se torna a concepção, né? Isso, claro que afeta a capacidade sexual do casal e muitas vezes a gente, como profissional, entra ali no íntimo do casal e seja numa relação sexual programada, ou seja, eu preciso daquela ferramenta sexual do casal, entre aspas, eu prescrevo uma relação, mas ao prescrever, a gente determina uma frequência e às vezes até o momento da relação. E isso, a gente imagina que muitos casais não consigam ter as relações que a gente prescreve. Poucos se sentem confortáveis de falar isso ativamente, né? Talvez numa outra consulta, olha, a gente não conseguiu ter, e às vezes é até uma indicação de fazer tratamentos que desconectam mesmo a relação, como uma inseminação intrauterina ou até uma fertilização in vitro, né? Existem indicações clássicas de FIV, como o homem não consegue ter ejaculação, anejaculação, não ejacula na relação, mas ele consegue ejacular na hora de colher o espermograma, na hora né, através geralmente da masturbação, exatamente. E isso vai gerando, claro, que um impacto emocional, né? Porque o casal que está ali conosco na consulta, eles estão nitidamente com o objetivo de ter o bebê nascido. Mas depois, em casa, né, eu fico imaginando, poxa, em casa como é que fica a relação, né, entre a relação amorosa, a relação sexual desse casal para o futuro. E aí que eu penso que, poxa, é um momento da gente abordar, de alguma forma, detectar esses casais que têm um risco maior ou que tem algum sinal ali mais importante e indicar uma terapia, um tratamento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre, antes de falar do tratamento, sobre o vaginismo. O que é o vaginismo? Qual que é a frequência disso? Qual é a sua percepção hoje sobre o vaginismo na prática clínica, né? Bom, o vaginismo é quando a mulher tem
uma hipertonia do assoalho pélvico, né? Os músculos ali da região genital, eles ficam muito tensos, normalmente associado a um medo, uma antecipação, ansiedade de algum medo. Então, medo de se machucar, medo de não engravidar, qualquer tipo de medo. E aí a paciente entra num ciclo vicioso porque ela tem esse medo, ela contrai ali os músculos embaixo, diminui o espaço e a vagina também fica seca por esse estresse e aí ela não consegue ser penetrada. Quando ela vai ser penetrada, tem muita dor. E aí ela entra de novo no ciclo vicioso, porque na próxima tentativa ela tive dor, estava com medo, tive dor. Então, dessa vez eu vou ter dor de novo. E aí ela fica tensa, ansiosa e contrai. E isso acontece muito, por exemplo, né, em quem está passando pelo tratamento de infertilidade, as mulheres, pelos múltiplos procedimentos, ultrassons transvaginais, as coletas, né, as captações. Por tantos procedimentos e frustrações, ela pode acabar entrando nesse ciclo. O que eu acho bem legal, assim, de falar, até que eu sei que você gosta bastante dessas coisas de neurobiologia, evolução, que os casais têm que ter consciência que é importante atentar para isso, para essa disfunção sexual, essa ansiedade ou estresse relacionado ao sexo e significar ele como algo em relação ao fracasso. O sistema límbico começou com os mamíferos, né? E ele foi feito, assim, ele foi selecionado, não sei se eu posso dizer assim, como uma forma da gente sobreviver. Então, sob uma situação de estresse, né, uma crise, estresse, por causa do sistema límbico, a gente vai priorizar a nossa sobrevivência em detrimento da reprodução. Acho que só um parênteses aqui, né, Lin? Para quem não conhece o termo, né, sistema límbico é um sistema lá no nosso sistema nervoso central e que é responsável pelas emoções e os nossos comportamentos sociais, né? Uhum. Então, assim, em geral, nosso cérebro, se for, né, a gente for explicar bem resumidamente, ele vai funcionar nesse modo, ou reprodução ou sobrevivência. Então, numa situação de estresse, o nosso corpo, rapidamente, ele desliga a parte reprodutiva e a nossa prioridade é tentar sobreviver. Então, se o casal está muito estressado, com medo, ansioso, com raiva, ele vai ativar esse mecanismo e vai bloquear a parte sexual. Tudo isso pode ser deletério em relação ao tratamento e à resposta do corpo, né? Porque não é só essa parte emocional que fica afetada. Você libera substâncias estressoras que podem inibir a sua resposta. Então, aquele casal que já fizeram um estímulo, tiveram vários óvulos, por exemplo, e aí a implantação não deu certo, na vez seguinte, não sei se você já teve isso, Rei, mas você pode usar exatamente as mesmas medicações, tudo igual, e aí a resposta é ruim. O estresse, né, e frustração, todos esses sentimentos negativos, eles podem inibir mesmo a parte sexual e reprodutiva. E aí, a partir do momento que você faz essa associação no seu cérebro, né, você vai ter relação sexual, você não consegue engravidar. Esse cérebro nosso, né, mais primitivo, né, que seria o sistema límbico, ele vai armazenar essa experiência como uma experiência ruim. E para te proteger de futuras ameaças semelhantes, ele vai deixar aquilo guardado. Então, quando você for ter relação de novo, você vai ter aquilo armazenado como uma experiência ruim e não vai ter prazer ou desejo, porque isso foi armazenado dessa maneira. Estou estudando bastante isso, né, na parte de psicologia, né, a gente, durante o sexo também começa a ter aqueles pensamentos automáticos, né, então assim, será que ele vai ejacular e eu vou conseguir engravidar? Ou, eu vou ter dor, eu não vou ter orgasmo. Esse tipo de pensamento durante a relação sexual ou imediatamente antes, isso vai inibir
todas as suas formas de prazer e de você ter experiências positivas e essas experiências ficarem armazenadas no seu cérebro. Essa antecipação é ruim, né? No Sim. fundo, praticar ali a presença no momento ajuda muito, mas claro que às vezes é fácil falar, na prática é difícil, né? E eu imagino que as principais estratégias de tratamento também são direcionadas para diminuir a ansiedade, né? Diminuir o estresse, ou até melhor dizendo, a percepção do estresse, e melhorar a capacidade até de comunicação, de intimidade e de atingir esse orgasmo, esse prazer, né? Esse momento harmônico ali. Agora, Nelly, falando um pouquinho Então, só para definir certinho a história dos diagnósticos, quais são porque talvez a maioria das pessoas conheça bem a parte masculina, a famosa disfunção erétil, que é uma dos tipos de disfunção sexual no homem. A mulher não tem, né, esse tipo de disfunção, mas tem outros. Eu queria que você comentasse. Bom, voltando então, né, para as fases do ciclo de resposta, a mulher pode ter, então, diminuição do desejo sexual ou até mesmo aversão ao sexo. O último DSM-5, ele colocou junto a parte de excitação e desejo sexual, né? Diminuição de interesse ou excitação sexual. Ou ela pode ter alguma dificuldade no orgasmo, que pode ser intensidade ou frequência. Por último, a parte de dor, que aí, né, que seria o transtorno de dor genitopélvica e penetração, que aí entraria o vaginismo nisso ou somente a dispareunia. Então, o vaginismo tem essa característica de ter, né, esses músculos hipertônicos, né, de contrair em relação ao medo, e a dispareunia não ter tanto essa tensão no assoalho pélvico em relação ao medo, mas ter dor durante a relação. Então, a dispareunia, lembrando que a dor na relação sexual pode ser uma dor de início na penetração, ou por ressecamento, por até vaginismo, ou na profundidade, que a gente conhece muito e fala muito da dor das pacientes que têm endometriose profunda e filtrativa. Agora, no homem, quais são então os diagnósticos de disfunção sexual? Tem ejaculação precoce, tem a disfunção erétil, que é a mais comum, e também pode ter diminuição do desejo sexual, mas em geral isso está muito associado à depressão. E a anejaculação também, né? Sim, com certeza. Tá. Os distúrbios ejaculatórios, né? Agora, Nelly, então assim, como vocês medem na prática, porque a gente falou aqui de diagnósticos, talvez muita gente está ouvindo e pensando, poxa, talvez eu tenha isso, como eu vou saber se eu tenho isso? Existe alguma forma, alguma classificação, um score, talvez, de intensidade? Como é que é na prática? Quando você fala, né, em hospital, escola, em estudos, tem a aplicação dos questionários, né? Você vai lá colocando X no que você tem, numa nota de 1 a 5, e vai somando até chegar num valor final. Mas na prática clínica, mesmo no dia a dia, você leva muito em consideração a percepção do paciente, o quanto isso incomoda e o quanto ele quer tratar ou ser acompanhado por isso. Então, nem colegas, né, que também tratam isso, a gente conversa assim no dia a dia, no consultório, a gente acaba não colocando. Às vezes é bom para você ter uma comparação objetiva, né, entre antes e depois, mas toda vez que você também está iniciando um tratamento, você tem que perguntar quais são as expectativas do paciente, né, em relação ao tratamento. Eu acho que isso é o mais importante do que você preencher com um questionário e dar nota. Então, eu não valorizo muito. Legal. No geral, assim, vamos falar um pouco agora de tratamento, né, sobre estratégias terapêuticas aí para disfunção erétil. Disfunção erétil, eu acho que na verdade é o que mais conhece, né? A gente tem alguns comprimidos e que são extremamente eficientes, né, Nelly? Assim, eu vejo como revolucionou esse mercado, né? E historicamente é interessante pensar que
foi uma medicação que com efeito colateral gerou, né, melhora de impotência, e aí hoje talvez seja uma das drogas mais prescritas no mundo, né, são esses medicamentos que levam a ereção no homem. Agora, na mulher, a gente não tem essa pílula tão eficaz, né? Pelo menos até hoje, né? 2020 a gente está conversando aqui. Até onde eu sei, existem alguns estudos né, testando até essas sildenafil, tadalafila e algumas outras para mulher. Já vamos aproveitar esse tema, Nelinha. Existe alguma eficácia? Qual é a visão hoje? Na verdade, assim, os tratamentos com androgênios na mulher, eles têm comprovação e são indicadas nas pacientes já pós-menopausa, ou pelo menos perimenopausa. Ou seja, testosterona principalmente. Né? E agora também tá muito em voga, em estudo também, o prasterona, né? O DHEA. Isso. Tá. Que no Brasil é um uso... A gente não tem, né, essa medicação no Brasil. Você consegue até importar para uso próprio via alguns sites de importação, mas o que a gente mais usa na prática acho que é a testosterona, né? Então existe, pelo que você falou, existe uma comprovação de que faça assim tenha um efeito, e em geral você costuma usar gel, creme, como é que é? Nas pacientes com disfunção sexual, principalmente quando a queixa é principalmente essa, eu gosto mais da terapia local mesmo, né, usar na região vulvar e vaginal, tanto a testosterona, mas eu também estou usando muito a prasterona, que seria manipulado, né, as duas juntas. Porque recentemente saíram estudos mostrando que o terço inferior da vagina e a vulva tem muito receptor do DHEA. Então, traria muito benefício. A prasterona, ela tem mostrado mais evidência, que seria, né, a molécula semelhante ao DHEA. É muita evidência. Na verdade, nas mulheres causaria um aumento da responsividade, não tanto do desejo. Então, usando a prasterona, mesmo ela não se percebendo com desejo, se estimulada sexualmente, ela tenderia a aceitar mais esse estímulo. E lá fora acho que existem, né, formulações disponíveis, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos DHEA vaginal, né? Isso, que seria o intra-rosa. Ele tem já aprovação do FDA. Tem alguns estudos ainda, né, em andamento em relação a pacientes com risco, por exemplo, câncer, mas nada ainda comprovado, autorizado, que não aumenta o risco, mas não foi aprovado ainda nem na Europa. Tem se falado bastante, né, que seria um óvulo vaginal esse intra-rosa do DHEA. Agora é legal, Nelinha, o DHEA é uma molécula que a gente usa, ou a gente pelo menos ouve muito falar em reprodução humana, via oral, numa dose talvez mais alta do que se tem, né, no mercado. Lá nos Estados Unidos se compra over the counter, né? Você compra assim, no balcão, na farmácia, numa CVS, num Walgreens, né? E se você for ver, né, por que lá fora se vê, por que só os Estados Unidos tem isso, né? Então, e uma vez acho que eu vi uma aula de um americano que explicou a história do DHEA. Por que é fácil achar lá fora e é tão difícil aqui e até na Europa, né? Parece que tem a ver com uma autorização que o FDA deu lá atrás, se eu não me engano, década de 60, por aí, e que o DHEA poderia ser comercializado de uma forma mais livre. E isso ficou, né? Ninguém nunca questionou isso, por isso que lá fora tem muito mais, nos Estados Unidos tem muito mais estudo de DHEA, e até a gente acaba importando essa ideia, né? E hoje se usa aqui no Brasil de uma forma manipulada, a prasterona. Eu acho que é uma molécula que tem, se fala que é o androgênio mãe ou pai, né? Vamos dizer assim, de todos os androgênios que o corpo poderia transformar tanto em testosterona, androstenediona, enfim, sulfatar a molécula e transformar em SDHA, mas é uma molécula que é interessante e eu acho que a resposta deve ser muito variável, né? Por ser vamos pensar, ela está lá em cima na cascata
cada mulher tem o seu metabolismo e pode transformar isso da forma como bem entender, né? Você vê resultado, você falou que costuma usar conjuntamente com a testo, é isso? Uhum. Na mulher, o DHEA, a adrenal, tem um papel importante na produção de androgênios, né? Mais ou menos 50% dos androgênios vem como origem a adrenal, por meio do DHEA. E 50% pela testosterona mesmo que vem dos ovários ou convertido perifericamente. Então tem uma importância bem maior. No homem é menor, né? Porque a produção principal é feita nos testículos mesmo. Então, na mulher, teria um efeito muito maior também o uso do androgênio. E, às vezes, a nossa adrenal começa a trabalhar menos do que o normal até antes, assim, né? Tanto que quando você colhe no laboratório, tem ali os níveis, né, normais de DHEA, aliás, o sulfato, né, de DHEA, conforme vai avançando a idade, o valor de referência é menor, vai né? reduzindo com a idade, né, nos dois sexos, e a gente não sabe, pelo menos assim, pensando mais em longevidade, acho que para a sexualidade na mulher está bem estabelecido, como você falou. Para homem, a gente não sabe o valor disso, parece que não tem muita importância, repor DEA, né? Tem alguns homens que veem melhora de testosterona e talvez indiretamente melhora de libido, por aumento de testo livre, mas os estudos não são tão conclusivos. Então, você falou de gel, né, ou creme vaginal, para aumentar androgênios locais. E você comentou que você está fazendo, acho que é terapia cognitivo-comportamental. É isso que ajuda? Uhum. É porque assim, quando você passa local o creme como um tratamento, principalmente aquelas mulheres que têm mais um tabu de falarem, né, que não gostam de se tocar, por mais que você fale que é importante para estimular, né, a parte sexual, facilitar o orgasmo, melhorar o desejo, muitas têm uma trava em fazer isso. Então, quando você passa o tratamento local, né, de passar o creme com testo, com prasterona na região do clitóris, ali a entrada da vulva, em geral uma dose muito menor do que quando você vai passar na pele, pela absorção ser maior, elas têm também o efeito mecânico do estímulo, né? Na hora. Então, eu acho que funciona muito bem, assim. Não é que eu acho, mas tem uma resposta melhor porque ela já faz uma estimulação local. Legal. Então, são dois efeitos ali, né? Uhum. Agora, em relação à terapia, qual que é hoje o preconizado? A gente pode tentar fazer o uso, lembrando que nas pacientes pré-menopausa, esse uso seria off-label dos androgênios, né? Ou seja, os estudos, assim, não mostram ainda evidências, mas você pode usar na sua prática clínica meio que conforme a aceitação do paciente, explicando os riscos e tudo. E tem algumas que, principalmente, essas que não estão na menopausa ainda, mas estão ali próximos, né, 40 e poucos anos, tem uma boa resposta, mas ainda é off-label. O que tem evidência científica já para as pacientes pré-menopausa em relação ao desejo seriam os de ação central. Então, assim, nos Estados Unidos também, que é onde mais tem opções de tratamento, tem a flibanserina, que muita gente chamou, né, do Viagra feminino, que ele age no receptor da serotonina. Então, tem vários tipos de receptor da serotonina. Depois você pode explicar isso de forma mais didática, tá? Mas ele é agonista do receptor 1A, que é bom para a parte de desejo, orgasmo, e ele inibe o receptor 2A, que aí ele já é ruim para a parte sexual. Então, ele agiria dessas duas formas, a flibanserina, que ainda não tem aprovação aqui no Brasil.
Outras coisas que a gente pode usar, que tem aqui no Brasil, que eu eventualmente uso, ou é a bupropiona, que também tem ação na dopamina, ou a buspirona, que aí seria nesse receptor 1A agonista. Legal. E agora, assim, outras formas de tratamento, como terapia cognitivo-comportamental, qual é hoje o impacto dessas terapias? Quando você vê que o casal é muito estressado, em geral você pode encaminhar para psicoterapia. O ideal, quando você vai decidir se você vai mandar para terapia de casal ou para terapia individual dos dois, aí você tem mesmo que conversar com o casal e ver se tem muito conflito individual mesmo de cada um, porque se isso já vem antes até do diagnóstico e tratamento da infertilidade, já tem problemas, né, dificuldade na parte educacional, cultural, diversas crenças erradas, então já vinha uma disfunção anteriormente, mas em geral o ideal é começar separado e aí fazer junto posteriormente, porque muitas pessoas já têm um conflito pessoal anterior, e aí pode ter relação de dominância um sobre o outro, quando uma pessoa mais aceita tudo e a outra acusa de tudo, então muitas vezes é necessário que os dois façam terapias sozinhos. Então vamos pensar assim, no geral, para o casal que tem alguma disfunção sexual, que não seja às vezes uma disfunção masculina erétil ali, né, que geralmente ele já vai procurar o urologista, o homem ativamente vai lá. Os casos que são mais, entre aspas, complexos, né, de se resolver, eles podem ser abordados por uma médica ou um médico que faz terapia, né, para distúrbios da sexualidade e também um acompanhamento psicológico, né? Dificilmente vai ter uma única pessoa que faz tudo. Tô certo? Sim, não só isso, né? A mulher vai ser acompanhada pelo ginecologista, o homem pelo urologista, e aí vai precisar, né? Sempre importante ter um segmento psicológico com a psicóloga e muitas vezes fisioterapia também, sempre multidisciplinar. Mas quando você vai falar em relação a isso, né? Em relação à terapia cognitiva, quando você lida com um casal, aquele casal que já tá brigando na sua frente, você às vezes até fica desconfortável. Acusações, agressividade um contra o outro, às vezes até o médico entra num dilema, né? Será que eu vou introduzir, a gente vai tratar e vai colocar a criança num ambiente que já está estressado? Será que isso vai ser bom para essa família em formação? Será que eu devo prosseguir com isso ou não? Eu acho que acontece muito, né? Ou mesmo os casais que não conseguem engravidar porque não fazem sexo já, ou por vaginismo, ou por um casamento por interesse, ou por impotência. Será que é melhor não fazer uma pausa e o casal ir para um tratamento psicológico, saber como lidar? Ou eu dou seguimento pela infertilidade, isso é resolvido depois, ou faço tudo em conjunto? Então, até no último congresso que eu fui nos Estados Unidos, eles orientam a fazer um segmento em conjunto, porque muitos casais não têm como esperar, né? Tem a questão do tempo. Então, você vai com a reprodução assistida, né, de um lado, e eles vão seguindo na terapia sexual do outro lado e tentando organizar isso da melhor maneira. E aí, quando você vai falar na parte de terapêutica, né, da parte de terapia sexual, então você vai trabalhar exercícios de relaxamento, principalmente meditação, o mindfulness. Então, já que o sexo está sendo um fator muito estressante, você focar mais nas sensações, no prazer em si. Então, em vez de você dar orientações
para o sexo em si, você vai começar trabalhando a parte de sensação mesmo, o toque, como que é o toque, isso a gente chama de sensate focus, né? Então, uma vez a mulher vai tocar o homem sem ser na parte genital e ela vai reparar assim como ela se sente tocando e como o homem sente sendo tocado. E aí, num segundo momento, eles vão inverter os papéis. Isso vai aproximar de um jeito assim, vai tirar aquele estresse de tenho que performar. E muitos casais, assim, o estresse é tão grande que eles param até de se tocar, né? De trocar carícias, de se abraçar. Então, é uma maneira de tentar voltar isso, restituir aos poucos. Às vezes é mais simples do que a gente imagina, né? Quando que um casal que tá com esse nível de estresse, né? E se você vai dosar cortisol, às vezes muito alto, dormindo mal, consegue parar, que seja 1 minuto do dia para ter esse toque. Ou, né, ter esse mindfulness, essa presença do toque ali. Então, às vezes, uma terapia, né, esse momento, esse ambiente fechado, dedicado para os dois ali, seja um momento de abrir os olhos para algo que está disponível todo dia, né? E mesmo em relação a, às vezes, nem voltar ao mindfulness nem só para o toque, mas também, de repente, fazer a própria meditação, um segurando as mãos do outro, demonstrando, voltando a ter demonstrações de carinho. Então, até acho que já seria legal passar umas dicas para os casais. Vamos às dicas. Eu queria ver dicas práticas aqui para quem tá, porque eu acho que todo mundo tem algum. Dificilmente a gente ouve, né, Nelinha, alguém falando assim: olha, eu estou 100% satisfeito, né? Alguém geralmente quer buscar uma melhora, né? Aumentar o prazer ou a frequência. Então, eu acho que as dicas são super bem-vindas. Eu acho que o primeiro ponto é você sempre orientar que as medicações não curam tudo. Em geral, mudança de hábitos de vida são muito difíceis, né, de serem adquiridos. As pessoas sempre querem tentar só uma medicação, uma solução fácil. Muitas vezes, né, nessa situação de estresse, de acusações, as pessoas começam a esquecer até o que elas admiram no outro. Então, eu gosto muito de pedir uma lista para as pacientes e para os maridos do que elas admiram. Ou então, o que elas admiravam no início do relacionamento, no seu parceiro. Porque é bom você fixar isso. E só empurrando, minha meta agora é engravidar e eu vou esquecer de tudo, né? É importante você saber por que você tá junto e por que você quer construir essa família com essa pessoa. Porque até se for uma questão apenas de só engravidar, você pode muito bem, né, fazer uma produção independente. Então, se você decidiu formar mesmo essa família com essa pessoa, é importante você ter na cabeça o que essa pessoa tem que você admira. E aí, nessa lista, né, colocar o que era legal no início do namoro, tentar reproduzir algumas atividades que vocês faziam antes, ter atividades que vocês se divirtam juntos, né, não só sexual, mas qualquer outro tipo de atividade, e também separadas, para a pessoa também ter contatos consigo mesmo, né? Não ser ali só o casal, ter a sua autonomia. Evitar ao máximo esse tipo de sexo mecânico, só para engravidar. Se for fazer, né, a fertilização ou algo do tipo, evitar esses sexos, essas relações sexuais só com o objetivo de reprodução. Por isso que é tão importante esse exercício do Sensate Focus. Então, é tentar perceber as regiões que te trazem prazer, o momento aqui e agora, e não no posterior. É legal criar, assim, uma zona livre de fertilidade, né? Como se fosse um fim de semana ou um feriado da fertilidade. Esse fim de semana vamos fazer tal coisa e não pensar nisso, né? Não é tão fácil, mas é um exercício a ser praticado, né? Planejar algum fim de semana no hotel, um momento especial, e também planejar brincadeiras, né, eróticas, filmes,
Então, por mais que você esteja sem desejo, se você começar a planejar aquilo, você vai se estimulando eroticamente. Outro passo é educação sexual, por isso que é até interessante às vezes passar, né, com alguém mais voltado, que tem mais esse foco sexual, algum profissional, porque vai dar noções, né, de anatomia, fisiologia, como que funciona a parte sexual da mulher, a resposta sexual da mulher, que é diferente do homem, os tempos são diferentes, os estímulos são diferentes, tendo essa noção de como funciona o seu corpo, então você consegue ter uma resposta melhor. E aí também, atividades que reduzam o estresse, né, que é meditação, a gente já falou, atividade física, ou qualquer atividade que você consiga relaxar, que seja individual, então desenho, pintura, qualquer outra coisa. E eles falam, assim, nos congressos muito em ter um plano B, caso você tenha falha no tratamento da infertilidade. É muito difícil para o médico da reprodução assistida falar, pense num plano B, porque parece que você já está atraindo, né, a falha. Mas algum outro profissional, né, seja psicóloga ou, né, por exemplo, alguém especializado na parte sexual, trabalhar um plano B. Se não der certo, o que você vai fazer? Então, isso vai diminuir um pouco a ansiedade e o estresse em relação a isso. Eu acho que eu gosto muito de uma frase que fala que a expectativa é a mãe das frustrações, né? Então, se você tem uma expectativa muito, muito alta e desconsidera a possível falha, às vezes você se frustra de um jeito que inviabiliza o projeto como um todo. Então, eu entendo essa percepção de que muita gente tem, né, falar, eu não quero nem falar sobre o negativo porque vou atrair o negativo. Talvez a física quântica não explique dessa forma, né? Explique outras coisas, mas eu acho que não. Eu discordo nisso. Eu acho que a gente tem que sim pensar nos desfechos e entender que falha em reprodução humana, particularmente, é algo extremamente natural. Não é esperado você fazer um tratamento e ter taxa de 100%. Por quê? Na natureza não ocorre isso, né? É um processo tão multifatorial e pouco controlável, que se você transporta isso para um laboratório de reprodução humana, mesmo sendo o melhor laboratório com os melhores profissionais, é quase que antagônico você pensar que só vai dar certo, né? Eu acho que sim, temos que ter um pensamento positivo, mas entender que as falhas existem e que existem sim opções. E às vezes um plano B, como você falou, às vezes é até falado pela psicóloga. A gente vê isso, né, Liana, os casais que buscam não pela sexualidade só, mas por ou depressão ou falhas múltiplas de tratamentos e que buscam uma psicóloga para ajudar no caminho, né, da reprodução humana e que trabalham sim. Poxa, você já pensou se acontecer isso? Se não acontecer isso, o que vocês podem fazer e tal? E o que eu sinto é que esses casais ou essas mulheres, em geral, são bem preparadas e passam pelo tratamento de uma forma mais leve, com os mesmos desfechos, né? Às vezes o desfecho é igual, pode ser não engravidar, pode ser engravidar de primeira, pode ser engravidar na quinta vez. Mas o processo, eu acho que muitas vezes, como é um processo longo, às vezes você passou boa parte da sua vida, ou do seu ano, ou dos anos, triste, ansiosa, né? Amargurada ali, e poderia ser mais leve, né? Com o mesmo desfecho. Agora eu tenho talvez umas últimas questões aqui, né, que são questões mais talvez da evolução, né? Então uma coisa que eu pensei o problema de sexualidade, de disfunção sexual, é algo exclusivamente da nossa espécie humana? Existem outros mamíferos que têm disfunção sexual? Ou é só do humano mesmo? Deve ter, né? Mas isso eu não vou saber te falar. Falhas tem em tudo na natureza, né? Eu acho que existem falhas, mas no sentido, por exemplo, existe impotência no animal? Tô perguntando, eu desconheço mesmo. Talvez alguém que trabalhe com animais, médicos veterinários, estejam ouvindo aqui, poderiam comentar depois no post desse episódio no nosso Instagram. Mas eu tenho essa dúvida. Uma outra dúvida que eu tenho é se a sexualidade é algo obrigatório. Ou seja, a gente sabe que dependendo de cargo, de profissão, de cultura, de educação,
a sexualidade às vezes não é trabalhada ou ela é até anulada de propósito, mas isso é natural em alguns humanos, ou assim, o natural e o ideal é todo mundo desenvolver a sexualidade? Primeiro, em relação aos animais, tem vários estudos que você consegue simular situações em animais, estudos muito feitos em ratos, né? Por exemplo, que você cria um ambiente fisiológico para a rata ser mais receptiva para o sexo ou não. Por exemplo, no animal a gente fala muito naquele cio, né? Do animal estar pronto para reproduzir. Então, dependendo de como tem a sua carga hormonal, por exemplo, tem estudo com rato, né? De você injetar alta dose de ocitocina e ela não está na fase de reprodução e ela ficar mais receptiva ao macho. Eu sei que a raça dos dos bonobos, a espécie, né, dos macacos, os bonobos principalmente, que são os nossos mais próximos geneticamente, eles têm muito do sexo recreativo, né, como divertimento, não só para reprodução. Nas outras espécies, o ato sexual é muito mais reprodutivo, mas se você for pensar em doenças no envelhecimento de qualquer animal, muito provavelmente deve ocorrer disfunção sexual pelo envelhecimento mesmo, fisiológico, né? Então pode ter impotência por alterações neurológicas, de circulação sanguínea. Então, muito provavelmente tem a disfunção sexual. Interessante. E aí a segunda pergunta, em relação a ser algo obrigatório, como é que eu sei? Porque eu vejo assim, eu não diria que é super comum, mas existem casais que não têm relação sexual entre eles, e é um casal que vive junto, que é casado e que às vezes busca até ter filhos, né, juntos. Ou seja, o quanto que isso é, entre aspas, anormal para nós, que estamos aqui falando de sexualidade como algo quase que, né, tá todo mundo buscando isso, mas a pergunta é um pouco inversa. Será que a gente tem que buscar, ou todo mundo deve buscar isso, ou em alguns casos é normal não ter ou não desenvolver a sexualidade? Sim, em alguns casos a sexualidade não é desenvolvida. Hoje em dia, a gente é muito mais aberto a aceitar o que cada um escolhe para si. Em geral, conforme o desenvolver da idade, até a tendência é o desejo sexual diminuir. Né? Se você for pensar evolutivamente, nem era para a gente ficar vivo, né, com mais de 40 anos, se a medicina não tivesse evoluído tanto ao longo do tempo. Então, a tendência é o nosso desejo ir diminuindo. Tem algumas pessoas realmente que não têm desejo sexual, hoje em dia, né, a gente chama de assexuais. Até a diferença entre desejo hipoativo e ser assexual é que o assexual não tem sofrimento com isso por não ter desejo. Já quem tem o desejo hipoativo, o transtorno, tem um sofrimento em relação a isso. Pode não ser um sofrimento próprio, mas pode ser por demanda do parceiro, por exemplo, até porque é muito difícil você chegar a um paciente que não esteja num relacionamento se queixando de falta de desejo. Normalmente é mais por conflito com o parceiro que isso acontece. E a pessoa que é assexual, ela, em geral, sempre foi assexual, ou ela pode ter tido já uma vida sexual ativa e, de repente, ela virou assexual? Pode acontecer. Hoje a gente fala muito em fluidez sexual. Então, não só em relação a desejo, como também a interesse sexual. Hoje em dia não se fala mais que uma pessoa é homossexual ou é heterossexual. Ela pode ir mudando. Ela pode transitar, né? Sim, pode transitar conforme suas experiências, o contexto em que ela se encontra. Então, você pode, em um momento, ser assexual, não ter o menor interesse por isso, não sofre com isso, e de repente você encontra alguém e começa a ter interesse por essa pessoa.
E tem as situações que você não tem atividade sexual por regras, né? De repente, os padres, que aí é forçado, não é que você não tenha, né, um desejo, nenhum desejo biológico, em nenhum momento, mas Uhum. você suprime, né? E Nelly, agora, e até indo de encontro com a minha outra pergunta, que é: os distúrbios sexuais, eles são mais comuns em casais heterossexuais do que homossexuais? Como que funciona isso? Quando você fala assim em relacionamentos a longo prazo, os casais heterossexuais têm mais disfunção mesmo, até pela discrepância, né? Em geral, até já li trabalho sobre isso, as mulheres, elas têm uma preocupação maior com qualidade e os homens muito com quantidade. E o desejo, na maioria das vezes, no homem é maior do que da mulher. E aí não tem tanto conflito de uma pessoa querer mais e a outra menos. E por outro lado também, os casais, né, homossexuais já passaram por muitas dificuldades pessoais em relação a desenvolver a sua sexualidade, a aceitar. A maioria deles já são mais abertos, né? Tanto, por exemplo, em relação à aceitação do próprio corpo, masturbação, práticas sexuais. Isso já foi trabalhado até a aceitação da homossexualidade. Então, eles tendem a ter menos conflitos e também menos conflitos conjugais, né? Como diferenças em quem manda no relacionamento. Esse tipo de coisa que muitas vezes acontece no casal heterossexual. É um pouco mais igualitário. Interessante. Então, às vezes, muito é uma questão de realmente mergulhar no assunto, tirar dúvidas, né, bater um papo. Você vê muitos conceitos e informações que eu não sabia. Nesse bate-papo aqui de 1 hora e pouco, eu já aprendi coisas, né? E mesmo lidando com casais, que é o nosso dia a dia, né? Eu acho que a sexualidade e particularmente a sexualidade vista, né, por talvez essa visão ginecológica que você tem, né, como formação de médica e que foi atrás, você ficou na Itália um tempo estudando isso e hoje trabalha com isso. Eu acho que traz muita informação legal e para os casais aí poderem aplicar no dia a dia e terem uma vida sexual mais, né, talvez mais harmônica, talvez mais ativa e duradoura, né, que eu acho que é algo importante. E eu queria que você deixasse aí a sua mensagem final para quem está nos ouvindo, né, Linha? Minha mensagem é assim, não tentar colocar o problema para baixo do tapete. Quem está já sentindo uma certa ansiedade ou sentimentos ruins em relação ao sexo, em relação ao seu relacionamento, tentar conversar com algum profissional, conversar com seu médico. Os médicos também que perceberem esse estresse entre o casal, também direcionar, porque isso é algo comum que acontece. Até quem tem dificuldade, né, em relação aos médicos, tem uma dificuldade para abordar o assunto, falar, olha, muitos casais têm dificuldades sexuais ou problemas no relacionamento. O que vocês acham de falar um pouco sobre isso? Então, e aí, diante de uma resposta positiva, direcionar, porque tem tratamento e os casais conseguem melhorar e ficar mais, não só melhorar a parte sexual, mas serem mais felizes, né? Linha, adorei. Também. Obrigado pelo seu tempo e espero poder bater mais papo com você sobre isso. Eu que agradeço o convite. Um abraço. Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Se você estiver interessado em saber mais sobre o que conversamos nesse episódio, entre no site arte-academy.com.br/podcast. Você pode nos encontrar no Instagram, @arte.academy e @vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, ficaremos muito felizes de ouvir sua opinião nos comentários da Apple Podcast ou qualquer plataforma que esteja usando. Esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não é feito para substituir a consulta com um profissional de saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado a praticar o ato médico
conforme recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação médico-paciente é estabelecida aqui nesse canal, e somos muito transparentes em relação aos conflitos de interesse, e levamos isso a sério. Para saber mais, entre no site arte-academy.com.br/sobre.